Olá, amigos do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança Caridade. O meu nome é Vanderlei. É uma alegria estar aqui com vocês novamente para darmos prosseguimento a este estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema de hoje é o Consolador Prometido, que se encontra no capítulo 6, o Cristo Consolador. Mas antes de iniciarmos a nossa leitura e os nossos comentários, gostaria de convidá-los a elevarmos o nosso pensamento a Deus e ao nosso Mestre Divino, para agradecermos por essa oportunidade de estarmos aqui, buscando compreender a essência dos seus ensinamentos. Que possamos amadurecer as nossas percepções através do aproveitamento das experiências que a vida nos proporciona, fazendo com que as nossas sintonias cada vez mais nos aproximemos de Deus, nos aproximemos dessa verdade que muito influenciará positivamente a nossa jornada evolutiva. Que assim seja. Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura, e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dar a paciência, a resignação, a coragem de ir até o termo do caminho. Assim,
O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Bem, meus amigos, nosso Mestre divino e amigo esteve aqui na terra para nos trazer os seus ensinamentos de vida e de consolo. Mas os homens não conseguiram compreender a essência de suas mensagens porque os seus sentidos ainda estavam muito embrutecidos pela ignorância e pelo materialismo. Então Jesus, sabendo que ao longo dos anos os homens tenderiam a distorcer a sua mensagem ou esquecê-la, ele nos promete um outro Consolador. Um Consolador que viria no momento adequado em que as inteligências estivessem desenvolvidas e acessíveis a essa revelação que faria relembrar os ensinamentos do Cristo, bem como falar das coisas que o Cristo não pôde dizer naquele período. Então, o que acontece é que Jesus, na promessa em que Ele faz para nós, em que enviaria o Espírito de verdade que o mundo não conhece, para trazer tais revelações, ela, para nós espírita, ela se cumpre com o advento do Espiritismo. O Espírito de verdade, ele preside e coordena todo esse processo de revelação da qual nós teremos que receber segundo a promessa do Cristo. Ele, o Espírito de verdade, com seus colaboradores, os espíritos superiores, eles, através da porta da mediunidade, ele consegue trazer essas mensagens de consolo, de esclarecimento, e que situa a nossa realidade em que a gente consegue compreender por que estamos aqui, de onde viemos e para onde iremos. Então, os espíritos, eles, através de diferentes médiuns em diferentes lugares, falam das mesmas coisas. Falam dessa verdade que o homem, já desperto da sua realidade imortal, ele começa a compreender a profundidade filosófica e moral desta revelação. E o objetivo é este. O objetivo é fazer com que, dentro desses conhecimentos trazidos pela doutrina espírita, o homem compreende as aparentes anomalias pelo qual ele enfrenta as suas experiências. Porque essas aparentes anomalias, onde se destaca a injustiça, nós compreendemos com essas revelações tão grandiosas e profundas que as injustiças são aparentes porque elas são oriundas das nossas imperfeições, mas a sabedoria divina, sempre atuante, nos comprova que não existe injustiçados. Com essa revelação, com esse esclarecimento, obviamente que nós nos consolamos, nós nos confortamos porque compreendemos que, diante dos efeitos que nós enfrentamos, nós conseguimos remontar a causa desses efeitos e compreendemos que essa causa reside dentro de nós, por motivo das nossas imperfeições, por motivo de ainda não compreendermos as leis de Deus conforme nós deveremos compreender, para alçarmos uma conduta mais fraterna, mais amorosa no curso das nossas relações. Então, o Consolador prometido, ele cumpre, conforme eu já tinha destacado anteriormente. Ele cumpre e ele nos convida a sermos mais profundos com relação a esses conteúdos que são revelados pelos Espíritos. Que a gente não fique impressionado pelos fenômenos, os fenômenos que muitas vezes distraem a nossa percepção para o que é o mais importante. Tanto que essa dinâmica trazida pelos Espíritos, em que ele não
centra essa revelação em um único homem, nem em um único espírito, ela realmente chama a nossa atenção para o aspecto do conteúdo. Essa que é a questão principal que nós deveremos evitar toda a nossa atenção e fazer também o uso do crivo da nossa razão para realmente saber distinguir o joio do trigo, saber que aquilo realmente, aquela revelação, nos aproxima ou nos afasta de Deus. Então, o gabarito do Espírito que traz a mensagem, ela não se apoia na personalidade que ele diz ser. Ela se apoia pela natureza da mensagem que ele traz. E essa mensagem tem que fazer com que nós nos aproximemos mais de Deus e dos homens. Não pode haver uma mensagem que cause desconfiança, que cause divisão. É isso que nós devemos ter a maturidade para compreender. E essa maturidade faz com que haja uma ressonância com a natureza profunda dessas mensagens, em que a gente consegue aprender esses sentidos e agregar valores para o nosso espírito. O que está em questão é se agregamos valores que façam com que um homem se transforme. Porque a missão principal do Espiritismo é a transformação da humanidade, conforme o objetivo de Jesus quando veio aqui na Terra. E Jesus, como disse, ele nunca desistiria de nós, como ele disse que nenhuma ovelha estaria perdida. E por isso que ele, até hoje, lidera esse nosso caminho evolutivo, sempre buscando através dos seus trabalhadores que se encontram cooperando com essa grande missão, para que ele possa encaminhar através das intuições, através das orientações, a humanidade no sentido que ela possa compreender mais as leis de Deus. O mais importante é a gente compreender essas leis de Deus em manifestação, porque ela realmente trará uma compreensão da natureza dos pensamentos, dos sentimentos de Deus. Porque o Deus é o centro, deve ser o centro dos nossos objetivos e das nossas preocupações. Porque Deus é que governa todas essas possibilidades de crescimento e de obtenção dessa felicidade real. E dentro desse aspecto, o Espírito de verdade, ele será reconhecido à medida que a gente amadurecer, que a gente desmaterializar a nossa consciência, traçando como prioridade a ressignificar os valores que muitas das vezes travam a nossa marcha evolutiva, nos impede de nos humanizarmos e de crescermos em direção a essa proposta de felicidade que Deus nos promete. Então, dentro dessa pauta, nós consideramos que a promessa do Cristo, ela foi cumprida e nós deveremos fazer o bom uso dessa maravilhosa doutrina, como nos dedicamos com o máximo de sinceridade no nosso propósito, com o objetivo de compreendermos mais e melhor os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e também, ao mesmo tempo, fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de autoaprimoramento. Então, meus amigos, ficamos por aqui e vamos, nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade de cada vez mais buscarmos conhecer para ampliar a nossa consciência diante de uma verdade que visa nos libertar das amarras do materialismo e da animalidade. Agradecemos, Senhor, por esse pão espiritual que vem trazer o fortalecimento para o nosso espírito. Que possamos compreender que a vida tem um propósito sempre maior, que a circunstância pelo qual passamos objetiva trazer a cura da nossa alma. Agradecemos por esse pão, por esse alimento, por essa água, que não sentiremos mais sede.
que possamos prosseguir firmes com um propósito cada vez mais crescente de autoiluminação. Gostaríamos de pedir também que essa energia que nós estamos envolvidos possa se estender ao nosso país, possa se estender ao nosso Estado e também à nossa instituição, o GPEC. Que os trabalhadores desta casa possam continuar firmes no propósito de redenção, de crescimento e de fraternidade. Que assim seja. Bem, meus amigos, semana que vem, no mesmo horário, estaremos aqui reunidos para continuar as nossas reflexões diante dos temas propostos no Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá e um grande abraço.